falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você, 60 minutos para desfrutar de bênçãos, milagres e maravilhas dos céus no transcorrer do programa de hoje. Quero que você eleja este programa como seu momento devocional diário. Quero que você faça deste programa o seu encontro com Deus. Quero que você viva através deste programa o seu culto a Deus e receba dos céus aquelas bênçãos que são importantes para você ser mais forte, mais abençoado, mais feliz, mais vitorioso. Aquele que tem Cristo no coração desfruta a cada dia de bênçãos novas e importantes. E é justamente estas bênçãos que eu quero ministrar sobre a sua vida. Através das mensagens bíblicas, que são 3, através das orações ungidas, que também são 3, que através dos testemunhos, que são 3, nós possamos desfrutar de bênçãos importantes e gloriosas durante o programa de hoje. E saiba você, muitas vezes no enfrentamento das lutas e dificuldades da vida, muitas vezes surge aquele abatimento, não é? E nesse abatimento vem aquela tristeza e vem às vezes até uma revolta. Mas não permita que essa seja a escalada de dificuldades que você enfrenta. Tristeza, revolta e às vezes até afastamento. E até culpando Deus por aquilo de ruim que acontece na vida. Nós precisamos sempre compreender que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então eu devo entender que alguma dificuldade que eu tenha que enfrentar, algum problema que eu tenha que viver, alguma situação que eu tenha que passar, podem ser transformados em bênçãos na nossa vida. De que forma? Eu tendo a serenidade necessária para crer que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele vai entrar em ação a meu favor e que quando Ele opera ninguém vai impedir e que aquilo que parece ser uma derrota, parece ser uma perda, parece ser um problema, parece ser uma dificuldade, pode ser transformado em experiência de bênção na minha vida, na vida de cada um. É esse o propósito deste programa, contribuir para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dEle e desfrutar de bênçãos novas dEle a cada dia na vida. Pega esse controle remoto, você fica com ele na mão aí, mudando de canal o tempo todo e põe ele de lado, invista esta 1 hora do programa na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Isso é investimento. Você buscar a Deus é buscar força. E com esta força você vai vencer todos os obstáculos desta vida. Neste investimento que você faz na sua vida espiritual, que é servir a Deus através da sua fé, através do seu trabalho, através do seu compromisso com Ele, são motivos para você receber de Deus bênçãos importantes para o viver. Então, falando ao coração de hoje, só está começando. O que eu tenho para ministrar na sua vida é algo tão importante, tão precioso, que compensa você parar em tudo que está fazendo e passar comigo esse tempo. Porque no final, você estará muito melhor, você estará muito mais forte, você estará muito mais feliz, você estará muito mais abençoado. E o que é melhor? A unção de Deus presente na sua vida. Quer anotar os textos bíblicos para você acompanhar aí na sua Bíblia? Anota aí. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 56. É o primeiro texto bíblico de hoje. Lucas 22, 54 a 56. Segundo texto bíblico de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 34. Romanos 5, 34. Terceiro texto bíblico de hoje. Mateus capítulo de número 3,
versículo 4, Mateus 3, 4. É hora de ter o coração aberto. Aberto porque, através de cada uma dessas mensagens, você recebe um toque especial de Deus na sua vida. E com isso, sua fé cresce, seu conhecimento sobre Deus amplia e a bênção aumenta de maneira sensível e verdadeira e real na sua vida. Mas atenção, durante o programa eu faço também as 3 orações ungidas. Na primeira oração, eu vou pedir para Deus te abençoar, para Deus fazer de você uma pessoa vitoriosa em tudo que você faz. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo. E quero pedir a você que está com saúde para orar comigo intercedendo pelos enfermos, para que eles possam alcançar a cura durante esta oração. E a terceira oração é a oração do altar da intercessão. Aí é uma oração que você deve fazer comigo, pedindo bênção para a sua vida e para todas as pessoas cujos nomes você mesmo vai passar para mim. Então eu quero receber muitos nomes durante o programa de hoje. O seu, de pessoas da sua casa, pessoas do seu círculo de amizade, pessoas que você conhece e sabe que elas estão precisando de um toque, de um milagre, de uma bênção especial de Deus na vida delas. Então é hora de você ligar e passar todos estes nomes para mim. E eu recebo aqui no estúdio estes nomes e na hora da oração eu apresento todos diante de Deus e vejo, e tenho certeza, veremos juntos, não só eu, veremos juntos milagres e maravilhas dos céus acontecendo na vida de todos nós. Abra o coração e deixa Deus te agir poderosamente na sua vida e te abençoar. Anota aí os telefones para você ligar. Esse primeiro número que eu vou passar não tem custo de interurbano, é custo de ligação local. Você de qualquer parte do Brasil. Então, anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. É você ligando, colocando o seu nome no altar e Deus agindo e abençoando poderosamente a sua vida. Caso você usa bônus das companhias telefônicas, anota um outro número. Eu faço tudo para facilitar para você. Anota aí, 0, operadora 62 3221 0000. Repetindo, 0, operadora 62 3221 0000. Você de Goiânia, da região metropolitana, é só ligar 3221 0000. Diminui esses números aí. 3221 0000. Liga, coloca o seu nome, quantos nomes você desejar no altar da intercessão. Uma coisa eu tenho certeza, Deus tem promessas. Não só tem promessas, como pode e cumpre as promessas. E Ele tem promessas para a sua vida, quer cumpri-las na sua vida, e é necessário o seu gesto de fé. O seu gesto de fé. Ao ligar, colocar o nome no altar da intercessão, é um gesto, olha, de um valor extraordinário. Porque nós vamos orar juntos e interceder. A intercessão é assim, você às vezes esquece de você para pedir a Deus a favor de outra pessoa. E se você faz isso com muita fé e amor no coração, o próprio Deus é sensibilizado pela sua atitude. E te abençoa. Te abençoa. Jó foi assim. Enquanto orava pelos amigos, teve o seu cativeiro mudado. E Deus o abençoou. Abraão e Ló andavam juntos, tudo era em comum. De repente, os empregados de Ló começaram a desentender com os empregados de Abraão. Abraão chamou Ló e disse, Ló, vamos dividir? Você segue com o seu povo para um lado, eu sigo com o meu povo para o outro. E vou te dar a oportunidade, você escolhe a terra que melhor lhe convier. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se Ló teve a oportunidade de escolher, apesar de que quem era líder daquela expedição era Abraão, portanto o direito de escolha seria dele, mas ele disse, não, eu quero te abençoar, meu sobrinho. Então você escolhe. É claro que Ló escolheu a melhor parte. Qualquer um faria o mesmo. Ló escolheu o melhor da terra. Ele disse, tá bom, vai para a sua terra. E Abraão foi para a terra que, aos olhos humanos, parecia pior. O que aconteceu? Abraão prosperou e o Ló teve problemas sérios na terra em que ele foi. Por quê?
Porque Deus abençoa aquele que abre o coração para abençoar. Deus quer nos abençoar para que sejamos abençoadores. Lembra que Deus falou com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis? Se tu uma bênção, Deus disse para ele, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer você prosperar. Deus prometeu muitas coisas, mas disse, olha, não esqueça de uma coisa que eu vou pedir a você, disse Deus para Abraão, se tu uma bênção. E Abraão então colocou aquilo na mente e disse, olha, eu tenho que ser bênção, porque aquele que é bênção, Deus encarrega de abençoá-lo para que ele seja mais bênção ainda. E é isso que eu tenho para você através do programa. Quando você me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar, você está sendo um abençoador na vida de muitas pessoas que têm sido abençoadas através deste programa. E é Deus que vai te recompensar. Quando você coloca nomes de pessoas no altar da intercessão e ora comigo para que Deus possa operar milagres nestas pessoas, você está sendo um abençoador. Você está sendo bênção na vida destas pessoas. Quando você divulga este programa entre seus amigos, parentes, familiares, conhecidos e assim por diante, você também está sendo bênçãos na vida de outras pessoas. E quem é bênção na vida de outras pessoas tem o Deus nas costas dele abençoando. Vai, meu filho, eu tenho mais bênção para você e você abençoa. Tenho mais bênção para você e você abençoa. Tenho mais bênção para você e você abençoa. Assim é a vida daqueles que procuram cada dia viver em comunhão com Deus e ser canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Faça isso e a bênção de Deus será grande, preciosa e maravilhosa na sua vida. Final de semana na Betel é bênção pura de Deus para a sua vida. Neste domingo eu tenho 2 cultos. O primeiro às 10h30 da manhã, o segundo às 7 da noite. Convido você a colaborar conosco, cooperar conosco, participar de um destes 2 cultos ou dos 2, porque aí, participando dos 2, as bênçãos serão dobradas na sua vida. Compareça na Betel nesse final de semana. Eu estou sempre na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Você pode estar comigo nesse endereço ou escolher um outro templo da Betel. Nós temos templos espalhados por essa Goiânia afora. E bênçãos e milagres e maravilhas Deus tem derramado na vida de cada um. Espero você neste final de semana na Betel para juntos vivermos bênçãos maravilhosas e gloriosas com Deus. 10h30 da manhã e 7 da noite. 2 cultos abençoados esperando por você. Os testemunhos que eu recebo neste programa relatam aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas. Ao ler estes testemunhos, eu quero despertar você a fazer como estas pessoas fizeram, buscar a Deus de coração e ser também ricamente abençoado por Deus. Preste atenção nestes testemunhos, porque eles contribuirão para que você possa ter mais fé, para que você possa viver uma vida cristã muito mais abençoada, para que você possa ser muito mais feliz e você ser ricamente abençoado por Deus. Olha que nomes já estão chegando aqui para mim. As pessoas começam a ligar bem cedo. Recebo aqui nomes de Bela Vista de Goiás, de Manaus, de Belém do Pará, de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, vamos ver aqui, Salvador, na Bahia, Recife, no Pernambuco, Rio de Janeiro e muitos nomes de Goiânia. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, faça isso o mais rápido que você puder, porque é Deus quem vai te recompensar. E você já é um dos nossos evangelistas associados? O evangelista associado é aquele que contribui mensalmente para que este programa não venha parar. E hoje é o dia que eu mais preciso da sua ajuda. É o dia que eu tenho compromissos altíssimos para manter esse programa no ar. Então quero pedir a você para abrir o coração e vir me ajudar. Vou ler aqui os nomes das pessoas que ontem atenderam o meu apelo e vêm me ajudar a fazer esse programa. Olha aqui. Odília Maria de Souza, de Goiânia. Joana Dark, de Assunção, de Goianira, Goiás. Idílio Luiz Perim, de Goiânia. Raquel Machado Duarte, de Manaus, no Amazonas. Eliete dos Santos, do Rio de Janeiro. Ana Keila da Silva Sá, de Rio Preto da Eva, no Amazonas.
Jader Vieira Cordeiro, do Rio de Janeiro, Marta Cordeiro, também do Rio de Janeiro, Jaqueline da Silva Cordeiro, também do Rio de Janeiro, Glória Maria Castro, também do Rio de Janeiro, Arthur D'Alessio, do Rio de Janeiro, Ivo Crispim, de Salvador, na Bahia, Jader da Silva Cordeiro, já falei lá atrás, mas vou repetir aqui, do Rio de Janeiro, Eurípides Guimarães Gonçalves, de Santo Antônio de Goiás, Joeli Barreto dos Santos, de Macaé, Rio de Janeiro, e Wesline Pinto do Nascimento, de São Luís do Maranhão. A todos vocês que ontem atenderam o meu apelo, que Deus possa abençoá-los, recompensá-los. Meu muito obrigado. E estarei orando por vocês todos os dias, pedindo a bênção de Deus na vida de cada um. As pessoas estão ainda deixando as suas contribuições com os telhados dos templos que estamos terminando lá no meio dos índios, Guajajaras, e também lá na Bahia. Aqui estão os nomes: Ana Paula de Souza, de Goiânia, Rosa Maria Silva da Silveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ivonete Maria dos Santos, de Goiânia, Iracema Ribeiro de Lima, de Goiânia, Leonídio Araújo Miranda, de Ananindeua, no Pará, Dinalva Mendes Rosa, de Manaus, Celeste Oliveira, também de Manaus, Elisete Oliveira de Lima, do Rio de Janeiro, Marilene Araújo de Assis, do Rio de Janeiro, Aline Marjori Cordeiro, do Rio de Janeiro, Letícia Marjori Carvalho, do Rio de Janeiro, Tomás D'Alessio, do Rio de Janeiro, Aguinaldo Alves da Silva, de Porto Velho, Rondônia, Alexandre Alves dos Santos, de Porto Velho, Rondônia, Maria Betânia Santos, de Porto Velho, Renata Alves dos Santos, também de Porto Velho, Sidney Alves dos Santos, de Porto Velho. A todos vocês que ontem ligaram, tornando assim em pessoas que contribuem com esta obra missionária, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E hoje é o último dia que eu quero falar sobre estas contribuições. Se você já contribuiu, graças a Deus por isso. Se não contribuir e deseja contribuir, você tem esse final de semana para dar a sua contribuição. Na segunda-feira eu não falo mais sobre este assunto, a não ser agradecer a todos vocês que abriram o coração para nos ajudar nesta obra. E a recompensa será de Deus na vida de cada um. Eu sempre estabeleço um propósito. Quando eu alcançar aquele propósito, eu não vou continuar. Porque o povo quer ajudar, eu vou continuar falando? Não. Eu prefiro não ter resultados maiores do que aquilo que eu esperei, do que eu ficar aí pedindo. Mas você pediu tanto e já nunca para de falar nisso. Não, estou parando hoje de falar nesse assunto. Se alguém contribuir hoje, amanhã ou domingo, aí eu vou só ler os nomes, não vou pedir mais. Não estou pedindo mais. Então, hoje ainda peço. Se você ainda não contribuiu com esses telhados, você tem ainda hoje para ligar e aderir a esse grupo que prometeu contribuir conosco. E eu estou agora só fazendo o balanço lá para confirmar o pagamento de cada um e tal. Vou mandar fazer as placas com os nomes de todas as pessoas que contribuíram. Vou fazer 3 placas. Vou dividir o número de pessoas que contribuíram em 3 listas, fazer uma placa para uma igreja, outra placa para outra igreja, outra placa para outra igreja. Vou colocar lá na porta da igreja essa placa com os nomes, uma demonstração de gratidão a todos vocês que contribuíram. E todas as vezes que alguém chegar naquela igreja e ver o nome de vocês lá, vão orar. Eu vou orientar meu pessoal a fazer isso. Senhor, abençoa estas pessoas. Olha, contribuir com a obra de Deus, você recebe aqui 100 vezes mais. A Bíblia já diz isso, 100 vezes mais. E depois, quando terminar a sua existência aqui, a eternidade com Deus para sempre. Aleluia, maravilha, glória a Deus por isso. É bênção demais na nossa vida. Já é bom viver aqui. Já pensou diariamente recebendo 100 vezes mais que merecemos? Porque Deus nos dá, porque a gente investe na obra dele. Acredita no trabalho de propagação do Evangelho. Isso significa muitas e muitas e muitas bênçãos na nossa vida. Seja você alguém que investe de coração nesta obra. Quando você me ajuda a fazer esse programa, olha aqui, eu tenho realmente isso como um privilégio, ter os nomes de todos vocês, poder pedir a Deus a favor de vocês e ver vocês abençoados e vitoriosos e felizes também. Depois de tantos rodeios, vamos para os testemunhos? Aqui estão. O primeiro testemunho de hoje é de Hilda Papalardo, de Goiânia. A irmã Hilda é uma
telespectadora já de muitos anos do Falando ao Coração, nos acompanha, nos ajuda, e ela tem um relato também de bênção de Deus na sua vida. Vamos ver o que a irmã Hilda quer contar? Aqui está. Ela disse que a sua filha, a Daniele, queria comprar um apartamento. Era o sonho dela, comprar o seu próprio apartamento. Ó, eu quero dizer uma coisa, aproveita, vou abrir um parênteses aqui. Toda pessoa deve sonhar em ter a sua casa própria, seja um apartamento, seja uma casa. Isso é um sonho que Deus abençoa. Se existe uma unção especial liberada por Deus na vida para todas as pessoas, não é só para o crente, não. Eu vejo isso nas pessoas, em todas as pessoas. Eu trabalhei muitos anos em empresas de material de construção, eu vi isso. Quantas vezes uma pessoa chegava lá na loja, eu era o diretor das lojas, e as pessoas, eu ficava lá nas lojas, as pessoas me conheciam por eu ser um evangélico e tal, e os vendedores gostavam que eu conversasse com as pessoas e tal. Muitas vezes chegavam as pessoas e diziam, olha, eu quero construir, eu comprei um lote, estou pagando em prestação, quero sair do aluguel, eu quero construir, eu vim aqui para fazer um orçamento para ver se é possível. Aí eu entrava ali para ajudar, e orientava a pessoa. Muitas vezes eu falei assim, olha, construa, faz o seguinte, faz um projeto em que você vai construir uma casa grande, mas começa por etapa. Construa um lado da casa, uma água. Depois, quando você puder, constrói o outro lado da casa. E aí muitas pessoas faziam assim. Aí elas compravam ali o material e eu via o sorriso nos lábios daquelas pessoas, no rosto daquelas pessoas. E elas vinham com muita dificuldade, aí a gente dividia, facilitava um pouco, dava um desconto e tal. E a pessoa, isso aqui dá dentro do meu orçamento. Levava e logo eles voltavam para comprar mais uma coisinha que faltou e tal. E logo eu recebia a notícia, olha, já estamos morando dentro da nossa casa. É só uma água, é um barraco, mas já está bom, saímos do aluguel. Agora, com a economia do aluguel, eles diziam, nós vamos fazer o outro lado. E aí passava um tempo, eles faziam o outro lado. Passava mais um tempo, eles estavam com a casa totalmente pronta. E passava mais um tempo, muitas vezes a casa deles era a casa mais bonita da rua. Porque esta é uma unção de Deus na vida das pessoas. Olha, Deus fez o ser humano não é para ficar aí debaixo de ponte, não. Deus fez o ser humano não é ficar dormindo em marquise, não. Debaixo de marquise. Deus fez o ser humano não é para ficar dormindo em banco de rodoviária, não. Deus fez o ser humano para ele ter dignidade, ter a sua casa própria, ter o lugar onde a sua família possa ter dignidade, possa ser criada e abençoada e vitoriosa. E essa unção está disponível para você. Coloque isso no coração e diga assim, eu vou ter a minha casa própria. E Deus vai te abençoar. Vamos voltar aqui ao testemunho da nossa irmã Hilda Papalardo. Eu abri esse parênteses para dizer essa palavra para você, que fica aí a vida inteira pagando aluguel. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. O de Deus é você ter a sua casa, o seu imóvel, e aquele dinheiro que você pagaria aluguel, você vai aplicando lá, vai melhorando a casa, aumentando a casa. Agora você tem um palácio aí, ó. Então vamos lá. A nossa irmã Hilda Papalardo, ela disse que a sua filha Daniele queria comprar um apartamento, mas não tinha o dinheiro suficiente para comprar aquele apartamento que ela gostaria de comprar. O que ela fez? Fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos pediu, Deus, abençoa a Daniele para que ela possa ter os recursos necessários para comprar o apartamento dos sonhos dela. Olha o resultado. Deus ouviu o seu clamor. A Daniele conseguiu o dinheiro que precisava. Comprou o apartamento que sonhava. E agora, como resultado disso, não podia ser outro, né? Está muito feliz, é o que ela diz no seu testemunho. E ela termina o seu testemunho dizendo, é com muito amor e gratidão que relato esta bênção alcançada através do programa Falando ao Coração. E que faz deste programa o seu devocional diário. Deus te abençoe, irmã Hilda Papalardo. Obrigado por sempre sintonizar o programa. E parabéns pela vitória da Daniela, que é vitória sua também. Porque qual mãe, qual pai que não fica feliz quando os filhos chegam em casa e dizem, comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei um carro, consegui um emprego, melhorei a performance no trabalho. Isso é vitória para a família inteira, graças a Deus. Vamos para o segundo testemunho. Marilda de Lima, da cidade de Manaus, no Amazonas. Ela estava constatando uma restrição em seu nome por erro do banco em que ela opera. Já tinha tentado de todas as formas provar que não tinha nada pendente naquela instituição. Mas tudo que fazia era em vão.
Infelizmente é assim, essas instituições muitas vezes têm facilidade para negativar o nome de alguém. Depois a pessoa é que tem que provar que não deve. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Merece um processo de indenização, de danos e perdas, coisas assim. Então, o que a Marilda fez? Recorreu a um advogado. Sabe qual? O advogado dos advogados, o Senhor Jesus. Orou todos os dias no altar da intercessão e pediu: Deus, abençoa, opera, tira meu nome daquela situação. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou. Ela recebeu uma ligação do banco dizendo que não tinha nada pendente no seu nome. Olha só, aquele mesmo que dizia que tinha, pegou o telefone e ligou: não tem nada, desculpe, perdão, foi erro, coisa assim. Deus agindo, é Deus operando. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu anuncio aqui. E a Marilda de Lima, que é de Manaus, termina o seu testemunho dizendo que está muito agradecida a Deus por agir a seu favor. E agradece ao programa Falando ao Coração por ser este canal de bênçãos na sua vida. Olha só que privilégio, sermos canais de bênçãos. É esse o nosso propósito. O último testemunho, o terceiro de hoje, é de Valdirene Aparecida Severino, de Aparecida de Goiânia. Ela estava precisando muito de um trabalho, de um emprego. Fazia dias que estava desempregada e com seus compromissos financeiros todos vencendo. Que situação, não é? O que a Valdirene fez? Fez a campanha dos Salmos. E na campanha pediu: Deus, haja a meu favor. Deus agiu. Olha só, Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus abençoou, ela conseguiu um emprego, já está trabalhando e com isso podendo honrar com as suas obrigações e os seus compromissos. Que privilégio. Ela diz que Deus sempre age em sua vida através do altar da intercessão e também através das campanhas dos Salmos. Por isso, louva a Deus pela existência deste programa que ela diz que é maravilhoso. Obrigado, irmã Valdirene, pelo seu testemunho, irmã Marilda de Manaus pelo seu testemunho e também irmã Hilda Papalardo pelo seu testemunho. O testemunho de vocês me anima para continuar fazendo esse programa e contribuir para que muitas pessoas sejam despertadas e busquem a Deus como vocês buscaram. E as vitórias serão muitas e maravilhosas e preciosas na vida de todas estas pessoas. Você já ligou, já colocou o seu nominho aí no altar da intercessão? Coloca não só o seu, mas coloca de outras pessoas também, para que elas sejam ricamente abençoadas por Deus. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Lucas 22, 54, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Olha só, nestes versículos está apresentando um incidente, vou dizer de incidente, acontecido na vida de Pedro. Pedro foi aquele discípulo chamado por Cristo, que estava sempre na linha de frente dos discípulos para responder o que for necessário, para fazer o que for necessário, e assim, aquele homem solícito, pronto, disposto a ajudar Jesus, o Mestre, em tudo quanto fazia. E um certo dia Jesus falou para ele: Cuidado, Pedro, já orei por você. Ah, Senhor, eu estou sempre contigo. Ele falou: Cuidado, cuidado. Há um texto na Bíblia que diz assim, quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque tem muita gente que se julga forte, acima do bem e do mal, e capaz de vencer qualquer coisa. Então, muito cuidado para ficar firme e nunca sair do propósito divino da sua vida. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro achou aquilo um absurdo. Disse que nunca, Senhor, eu farei isso. Nunca farei isso. Mas vamos ver o que aconteceu? Jesus é preso. E aquela prisão não era esperada, porque os discípulos tinham convicção de que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Os discípulos estavam convictos de que ninguém poderia colocar as mãos em Jesus
porque outras vezes já aconteceu isso, as pessoas vinham, uma esquadra de soldados veio para prendê-lo e só perguntava, a quem buscais? E todo mundo caía por terra. Então, Jesus nunca vai ser preso, Jesus nunca vai ser morto, apesar de Jesus ter avisado, alertado, que ele teria que passar por situações que eles não entendiam. E aí Jesus diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O Pedro achou aquilo um absurdo, mas agora acontece, Jesus é preso. Aí surge a primeira decepção, Jesus preso. Isso é inadmissível. Primeiro porque não era justo, ele não merecia aquela prisão. Segundo, porque ele poderia, com uma palavra, jogar por terra todos aqueles que viessem contra ele. Terceiro, porque ele estava fazendo uma obra e que beneficiava toda a multidão. Se alguém fizesse alguma coisa contra ele, os discípulos pensavam, todos ficarão do lado de Jesus. Mas Jesus é preso. A multidão que recebia a bênção afasta. Então, a primeira decepção, prisão de Jesus. Segunda decepção, afastamento das pessoas, das multidões que acompanhavam Jesus por todos os lados para ser abençoada. Terceira decepção, Jesus é levado para a sala do julgamento. Porque ser preso, entre ser preso naquela hora e chegar lá na sala do julgamento, ele tinha um trajeto, era só dizer uma palavra, todos caíam por terra, era vitorioso. Na decepção continuou, Jesus foi preso. Aí o Pedro ficou um tanto quanto atordoado naquela situação. E aí, 3 coisas aconteceram na vida de Pedro para ele negar Jesus. Primeiro, seguia Jesus de longe. Começou, o texto 54 diz, e Pedro seguia a Jesus de longe. Sabe que tem muitas pessoas hoje que seguem a Jesus de longe e dizem assim, eu admiro muito o mestre. Eu admiro muito aquele lá de cima. Eu admiro muito a obra de Deus. Eu admiro muito vocês, cristãos, que cantam, que oram, que servem a Deus com alegria. Eu admiro muito. E alguém chega assim, se meu filho quiser ser crente, eu dou todo apoio para ele. Dou todo apoio, porque eu sei que é coisa boa. Mas e você? Eu sigo Jesus de longe. Olha só. Quantas pessoas estão assim? Seguindo a Jesus de longe. Vai na igreja, às vezes no dia da Santa Ceia, uma vez por mês, quando a igreja celebra uma vez por mês. Vai na igreja no final do ano, dia 31 de dezembro, naquela passagem, eu preciso agradecer pelo ano que passou e buscar pelo ano novo. Então, segue a Jesus de longe. Às vezes vai na igreja no dia que vai apresentar uma criança, no dia que vai um casamento, coisas assim. Segue a Jesus de longe. Mas você não é crente? Sou, mas é assim, na minha. Tenho a minha concepção religiosa, tenho as minhas convicções, e alguns hipócritas, assim, eu faço as minhas orações, faz nada. Segue a Jesus de longe. Quem está seguindo a Jesus de longe está a um ponto de negar a Jesus. Está a um passo de negar a Jesus. Ou seja, já está negando a Jesus, porque serve a Jesus de longe. Jesus é para seguir de perto, para estar junto com Ele, louvando a Ele, glorificando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, falando dEle, proclamando o nome dEle e assumindo o compromisso, dizendo, eu sou crente, sim, sou membro da igreja tal, sirvo a Deus com alegria, estou presente nos cultos, sou dizimista, dou a minha oferta, contribuo com a obra e evangelizo o testemunho de Cristo, dou valor à fé cristã. Mas quando segue de longe, dízimo, isso é coisa da lei. Oferta, quando eu puder. Ir ao culto, tem tanta coisa para me fazer, muito compromisso. Desculpa, minha agenda está cheia. Mas um dia eu vou lá, seguindo a Jesus de longe. Primeiro problema que Pedro enfrentou, que o levou a negar Jesus, foi esse. Seguiu Jesus de longe. E Jesus é para ser seguido de perto. Terceiro problema que aconteceu com Pedro, versículo 55. Assentou-se entre aqueles que estavam ali falando de Jesus, contra Jesus. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. E esse aí o Pedro assentou no caminho dos pecadores. E ali ficou, ouvindo de cá, ouvindo de lá. Sabe que quando você assenta no meio daqueles que não têm compromisso com Deus,
que são escarnecedores. Isso aí vai desestabilizando a sua fé. Olha, o melhor mesmo é afastar. Está numa roda, você não pode mudar o teor da conversa lá, não pode mudar o assunto, cai fora. Não fica ali dando risadinha sem graça, não. Porque com isso você vai afastando de Deus. Pedro negou Jesus porque, ao invés de assentar no meio daqueles que estavam contra Jesus, devia afastar, ir lá para um canto, orar: Senhor, tenha misericórdia, não deixa. Jesus falou que eu ia te negar, eu ia negar ele, mas eu não quero negar, me ajuda, me dê graça. Não, assentou no meio dos escarnecedores. Segundo ponto que levou Pedro a negar Jesus: assentar no meio daqueles que não são de Cristo. Terceiro ponto: assentou-se diante da fogueira. Assentou-se diante daquela fogueira. Veja, quando seguiu a Jesus de longe, ele disse: nem conheço, não conheço esse Jesus. Quando ele assentou-se entre as pessoas que não serviam a Cristo, disse: eu não sou dos dele. Não sou. Quando ele assentou naquela fogueira, eles: não sei o que estão falando. Alguém diz: a voz dele, o argumento dele, a roupa dele, tudo parece com Jesus. Eles falam: não sei o que vocês estão dizendo. E assim negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes. O que levou Pedro a negar Jesus três vezes? Primeiro, seguiu Jesus de longe. Segundo, assentou na roda dos pecadores. Terceiro, foi se aquecer em fogo estranho. Fogo estranho. Nós precisamos avaliar tudo que fazemos nesta vida. E olha, não devemos seguir a Jesus de longe, mas de perto. Devemos evitar ficar aí participando dessas rodinhas de escarnecedores, de pecadores. Devemos ter o cuidado para não nos assentar em fogueira estranha, onde tem fogo estranho aí, fogo que não fala da graça divina, da glória de Deus, do poder de Deus. Cai fora, porque do contrário, você vai negar Jesus. E Pedro chorou amargamente por isso. Chorou amargamente. Mas tem solução para aquele que nega a Jesus? Claro que tem. A misericórdia de Deus é maior do que o pecado cometido por alguém. Diz a Bíblia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz um certo teólogo: para 1 quilo de pecado, Deus libera 1 tonelada de graça. E aí Pedro, naquela situação, abaixou a cabeça e ficou ali. Jesus, naqueles momentos que estava sendo chicoteado, julgado, empurrado, cuspido, Jesus pôde olhar e cruzar os olhos com os olhos de Pedro. Naquela hora em que Jesus olhou de frente para Pedro, Pedro caiu em si e, diz a Bíblia, chorou amargamente. E no futuro, Jesus vai sentar com esse Pedro e perguntar para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus estava ali tratando com Pedro. Jesus estava ali curando Pedro. Jesus estava ali perdoando Pedro. Aí Jesus disse para Pedro: olha, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Se você, em palavras, em gestos, em ações, tem negado Jesus na sua vida, é hora de pedir perdão. Ele vai te perdoar. E pede o perdão e muda, a partir de hoje, viver uma vida nova, servindo a Cristo de coração. E você será muito feliz, muito abençoado e muito vitorioso em Cristo Jesus. Quero orar com você. Coloca a mão no coração. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, ao crer na Tua palavra e proclamá-la, eu faço com muita alegria na alma, porque sei que o Senhor está com as mãos estendidas para abençoar cada pessoa que tem tomado uma atitude e convertido a Ti o seu coração de forma a Te servir. Se tem negado, está arrependido para pedir o perdão. Se tem afastado, o Senhor pode ajudar agora esta pessoa a voltar e a Te honrar e a Te servir e a Te bendizer a cada dia. Estenda, Senhor, as Tuas mãos. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa este casal, abençoa esta família. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas. Que elas sejam guardadas, protegidas e dirigidas pelo Senhor a cada dia para viver uma vida
de paz, uma vida de unção, uma vida de alegria, uma vida de vitória. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas que oram comigo. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Durante o programa eu recebo centenas de ligações. Como cada pessoa passa muitos nomes, tem gente que passa 2 nomes, 5 nomes, 10 nomes, 20 nomes, 30 nomes, eu recebo aqui em torno de 3, 4 mil nomes a cada programa para serem apresentados diante de Deus. Eu creio em milagres. A minha vida é um milagre. E anuncio milagres porque eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se você tem um milagre, conta esse milagre, compartilhe esse milagre como testemunho importante para ajudar outras pessoas. Se você precisa de um milagre, coloca a sua fé em ação e Deus age, e Deus opera, e Deus manifesta da sua graça e do seu poder. Altar da intercessão, oportunidade de você fazer milagres. Tem a campanha dos Salmos, que eu anuncio toda segunda-feira o Salmo da semana. Então, o Salmo dessa semana já passou, porque não dá tempo mais, precisa de 5 dias para fazer a campanha. Então aguarda segunda-feira, e segunda-feira eu anuncio outro salmo, aí você faz o salmo da campanha, que é começando segunda-feira e indo até sexta. Porque é assim, quem começa na segunda termina na sexta, quem começa na terça termina no sábado, quem começa na quarta termina no domingo. Por isso, quinta e sexta, e sábado e domingo eu não anuncio aqui salmos, anuncio sempre na segunda, na terça e na quarta. E se você ainda não fez uma campanha do salmo, prepare-se, semana que vem Deus tem bênção para você. Vamos para a terceira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha, a Bíblia traz cada lição importante que nós devemos aplicá-la à nossa vida, porque a Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro de graça, é um livro de poder. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, meu Deus, me dá paciência para suportar esse marido, me dá paciência para suportar essa esposa, me dá paciência para suportar esses filhos, me dá paciência para suportar esse patrão, me dá paciência para suportar esse trânsito, me dá paciência para suportar esse ponto de ônibus, me dá paciência. Ah, você sabe que essa é uma oração perigosa que eu não faço. Se existe uma oração que eu não faço a Deus, é essa: pedir paciência para Deus. Se eu vejo que eu estou precisando de paciência, eu trabalho eu mesmo para alcançá-la. Mas não peço para Deus não. Sabe por quê? Porque nesse texto está dizendo que a paciência vem pela tribulação. A tribulação produz a paciência. Eu vou pedir para Deus paciência e Ele vai dizer: tá bom, então vou te mandar uma tribulação aí para você ter essa paciência. Não, obrigado, Senhor. Eu devo trabalhar eu mesmo para alcançar a paciência. Vou pedir para Deus outras coisas. Sabe que tem situações que muitas vezes a pessoa fica pedindo, ainda bem que o Espírito Santo nos ajuda, né? Nos ajuda para a gente fazer a oração certa. Mas tem muita gente fazendo oração errada e pedindo: Senhor, me dá paciência. Cuidado. Às vezes depois vem a tribulação, você não sabe por quê, porque você pediu paciência e quem produz a paciência é a tribulação. Mas veja que o texto está dizendo que a tribulação produz a paciência. Mas quando nós alcançamos a paciência, seja através da tribulação ou através da nossa própria atividade ou ação, que nós trabalhamos os nossos mecanismos carenciais para alcançarmos a paciência, aí nós vamos ter a experiência. E a experiência, meu amigo, minha amiga, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É pela experiência que essa pessoa vence nesta vida. Quando você vai procurar um trabalho, a primeira coisa que você é perguntado é a seguinte: qual a sua experiência anterior? Então, experiência é coisa boa demais. E nós precisamos buscar cada dia ter experiência. Experiência com Deus, experiência com a vida. E esta experiência é alcançada através da observação, através do esforço, através da dedicação, através do trabalho. Sabe que a experiência dá até resultados financeiros?
muitos resultados financeiros, porque se você tem muita experiência, você já pega um cargo melhor. Não tem nenhuma, então vai lá para baixo, vai lá para a vassoura mesmo. Agora, se já tem uma experiência, pode ser o chefe da vassoura, não é muito melhor? Ou vai ser o gerente da turma da vassoura, e assim vai crescendo e vai sendo abençoado. Conta-se que um certo navio aportou em um porto, numa cidade. Aqueles navios carregam passageiros, fazendo aqueles tours, né? Aquelas viagens, aquelas viagens longas, vencendo os mares, indo nas costas, aqueles cruzeiros que se fazem por aí. Aquele barco encostou naquele porto, o povo desceu, o povo ia na cidade, voltava, dormia, ia na cidade, voltava, dormia, até que chegou o dia, 3 dias depois que estava lá, todo mundo recolheu nos seus devidos lugares, o comandante contou tudo e disse, vamos zarpar. Quando deu partida no barco, um dos motores não tinha força. Funcionou, mas não tinha força. E foi lá, chamou os mecânicos já do barco, foram lá e olharam, desligaram, desligaram. Não alcançou o resultado. Disse, olha, nossa viagem vai atrasar. Aí, quem quiser descer, pode descer, ficar por aqui, nós vamos chamar um mecânico. Aí chamaram uma empresa especializada na área. A empresa veio, avaliou, olhou, não conseguiu resolver o problema. Aí chamou outra, até que, e agora? Como fazer? O barco já estava parado ali há vários dias e não conseguia resolver aquele problema. Aí alguém disse, olha, tem um velho mecânico aqui na cidade, que ele já aposentou, mas de vez em quando ele presta algum servicinho. A gente tem que ir com muito jeito. Se você encontrar na veia boa, você pode trazê-lo aqui. Alguém do navio foi até a casa dele. Chegou lá, conversou com ele, atendeu bem. Tal. O senhor pode dar uma olhada no motor de um barco ali que não quer funcionar? Ele se pegou a sua maleta e foi. Chegou lá, ele dá partida. Olha aqui, olha ali. Testou uma coisa, testou outra e tal. Aí ele desceu lá para a casa de máquinas, olhou aqui, olhou acolá. Chegou no lugar, ele pegou um martelinho lá dentro da sua maleta e bateu num certo lugar lá, pam, 3 batidas. Ele disse, dá na partida. Deram na partida. E aí, os ponteiros aqui acionaram. O motor pegou fogo. Deu certo. Maravilha. Então desliga e tenta de novo. Tentou de novo. Começa, dá e faz todas as experiências, tudo certinho. O motor está perfeito. Muito obrigado. Olha, a empresa está aqui o endereço, o e-mail, tudo. O senhor faz a conta e manda a fatura para o trabalho do senhor, nós vamos pagar. Tá bom. Ele foi para o escritóriozinho dele, preparou tudo e mandou a fatura. $10.000 ele cobrou pelo conserto. A empresa, quando recebeu aquela fatura, falou, mas é um absurdo, o homem deu 3 batidinhas lá e cobrou $10.000. Vamos escrever uma carta para ele, dizendo, não, senhor moço, o senhor podia rever esses cálculos, nós achamos muito caro, afinal de contas, o senhor foi lá, foi coisa rápida, o senhor só deu 3 batidinhas lá no motor, e o motor funcionou, o senhor podia rever isso aí, mandar uma fatura com valor menor, dar um desconto aí substancial nisso aí? Ele olhou tudo aquilo, tá bom, vou dar um desconto. E olhou e disse, olha, eu vou especificar, escreveu uma carta especificando. Valor das 3 batidas do motor. Ele pôs lá, $10. Agora ficou dentro um negócio mais justo. Aí embaixo, saber onde bater o martelo. Saber onde bater o martelo. Isso é experiência. Ele pôs lá, total, $9.990. Total, $10.000. $10.000. Mandou a fatura de volta. O povo tinha que fazer o quê? Tinha que baixar a cabeça, disse ele, realmente o homem. Nós ficamos uma semana com o barco parado, porque ninguém conseguia consertar. Ele chegou lá, foi só 3 batidinhas, mas ele sabia onde bater. Experiência. Então, experiência dá resultado. E nós devemos, cada dia, buscar experiências importantes nesta vida, porque ela vai contribuir para galgarmos posições importantes e até termos resultados maravilhosos nesta vida. Vamos orar? Quero orar por você que está doente, você que está enfermo. Coloca a mão sobre a enfermidade agora e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, eu apresento cada uma dessas pessoas a Ti.
E sobre elas eu ministro a tua unção, o teu poder e a tua virtude. E no teu nome, Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, repreendo toda a doença, repreendo todo o espírito do mal. E ordeno que esta enfermidade, esta doença, esse espírito do mal saiam agora destas vidas, destes corpos. Porque no teu nome, Jesus, eu declaro todos curados e declaro o milagre do Senhor na vida de cada pessoa. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Olha, tem nomes aqui do Brasil inteiro. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, São Luís do Maranhão. Isso para falar de um lado ao outro, depois Natal, Goiânia, Salvador e assim por diante. Mas tem nomes aqui de aniversariantes, eu não posso deixar de ler. Olha aqui estes nomes. Tem aqui aniversariando hoje a Maria Conceição dos Santos de Trindade. Parabéns, Maria Conceição, Deus te abençoa. Que essa data repita muitas e muitas vezes. Tem mais gente aniversariando aqui. É a Ana Maria Teixeira de Castro e Paulo César de Castro, de Itaguaí, Rio de Janeiro, que estão completando hoje 34 anos de casados. Que lindo, parabéns para vocês. Que essa data continue repetindo, se vocês sejam felizes, abençoados e vitoriosos em tudo quanto fazem. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 3, versículo 4. Diz assim: E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Preste atenção. O João, ele vestia suas vestes eram de pele de camelo. Sabe que a pele de camelo é a mais resistente que existe? Nenhuma agulha consegue enfiar. E nós precisamos ser vestidos com a pele da salvação. Vestidos de salvação. O João usava um cinto de couro. O cinto era para apertar os seus lombos. Nós devemos estar sempre atentos. De pé. Lombos colocados nele. O cinto significa estar a postos. Nós devemos estar sempre vigilantes. Depois ele alimentava-se de gafanhoto e mel. O gafanhoto é meio que amargo. E o mel é doce. E na vida é assim. Às vezes temos coisas amargas, mas temos coisas doces. O amargo fala do fracasso e o doce fala do sucesso. A gente não pode viver só do sucesso, porque começa a pensar que é super. Não pode viver só do fracasso, senão começa a pensar que é um verme. Então a gente tem que ter um pouquinho de sucesso e um pouquinho de fracasso. E isso é comer gafanhoto e mel. O João sabia disso, que você possa saber disso também. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Quero ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou apresentar todos estes nomes diante de Deus e orar com você e por você. Oremos juntos. Senhor da glória, Deus eterno, Deus santo e poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Paulo, de Pedro e de João, Deus que fala, Deus que ouve, Deus que abençoa, Deus que opera milagres. Eu apresento diante do Senhor todos estes nomes. São dezenas, centenas de nomes. São pessoas espalhadas por este mundo afora, precisando de um milagre, de uma bênção. E é no teu nome, Jesus, que eu declaro todas estas pessoas abençoadas por ti. Alcança-as onde elas estão agora e opera milagres na vida delas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Que Deus possa te abençoar nesse final de semana, para que você seja muito feliz, abençoado e vitorioso. Estou esperando pela sua ligação para contar o seu testemunho, para ser um evangelista associado e me ajudar a fazer esse programa. O telefone é 0300 31 31 601. Terminando o programa de hoje, eu desejo a bênção de Deus sobre a sua vida e convido você a dizer comigo, sorrindo: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.